Sejam muito bem-vindos à nossa igreja Online World Church. Que prazer, que alegria em ver todos vocês. Eu estou vendo, claro, membros da nossa igreja aqui que eu já tenho o prazer de ter andado com vocês faz um tempo. O pé tá ligado? O pé tá ligado? Eu vejo pessoas aqui que estão pela primeira vez, tanto como pessoas que eu já vi outras vezes e estão voltando. Que alegria, que lindo ver o que Deus está fazendo nessa cidade. Que lindo ver as pessoas que estão sendo discipulados por nós. Se você está sendo discipulado por nós, pode levantar sua mão. Tem alguns aqui, olha isso, uau, tem muitos aqui. A gente acabou de chamar 10 pessoas essa semana passada a ser discipulados por nós. O que significa isso? Ser discipulado por nós não significa vir para os cultos. Tem muitas pessoas que têm vindo para muitos cultos e ainda não são discipulados por nós. Ser discipulados por nós significa essas pessoas que se aproximam, que dizem: pastor, eu desejo ser cuidado, eu desejo ter alguém para me ensinar a palavra, eu desejo ter alguém para orar comigo, eu desejo ter alguém para me ajudar a descobrir e desenvolver o meu chamado. Será que tem pessoas que acreditam que Deus nos chama? Amém, eu creio, vocês estão aqui porque Deus os chamou, mas a Bíblia nos ensina que são os líderes espirituais que nos ajudarão a erguer-nos à altura espiritual de Cristo. Uau! Erguer-nos a o chamado, viver uma vida digna do chamado que carregamos. Eu sou discipulado pelo pastor Lucas, eu discipulo o Diego, eu discipulo Rubem, eu discipulo Gamaliel, Davi, João, agora passaram a ser discipulados por mim. Na quinta-feira, eu liguei para o João, tivemos um tempo aí na palavra. Foi bem isso, meu querido? Amém. Na sexta-feira, o Davi veio aqui, ontem, né? A gente teve um tempo aqui, um a um. Eu trouxe uma palavra específica para a vida do João, trouxe uma palavra específica para a vida do Davi. Nós temos sim nossas vinhas que são como células, nós temos as pregações, mas o discipulado é essencial na vida de todo cristão. A Bíblia diz que Jesus nos chamou a fazer discípulos das nações. Jesus chamou líderes a discipular pessoas, amém? Se você está aqui hoje ouvindo a palavra, você está sendo alimentado, mas não discipulado. Porque o discipulado é um a um, é andar com você. Que foi? Meu cabo, obrigado, meu querido. É andar perto de vocês. Temos nos ouvindo aqui milhares de pessoas ao redor do Brasil e dozenas de discípulos nossos, pessoas que cuidamos ao redor do Brasil. Discípulos, eu tenho um discípulo em Brasília, que é um vinhateiro, que está cuidando do Douglas e do Lucas. Tenho um discípulo na Índia. Temos discípulos ao redor do mundo que ligamos cada um por um e cuidamos. É isso que Deus nos chamou a fazer, preparar uma noiva. Diga comigo, eu quero estar pronto. Diga comigo, eu quero estar pronto. Deus tem promessas para nós. Vocês creem que Deus tem uma promessa para a sua vida? Amém? Tem pessoas aqui, quando eu falo Deus tem uma promessa para você, talvez alguns já estão pensando no casamento. Glória a Deus. Essa é uma promessa que Deus tem para mim, eu penso nisso. Talvez você está pensando no chamado, talvez você está pensando num ministério, talvez você está pensando na conversão dos teus familiares. Amém? Mas tem uma promessa que é acima de todas. Tem uma promessa que é acima de todas, algo gritante em todas as escrituras, e uma promessa por qual todos nós estamos nos preparando. A promessa que logo tudo isso passará, que logo esse deserto vai acabar e Jesus vai vir estabelecer novos céus, estabelecer novos céus e uma nova terra, uma nova Jerusalém, que Ele preparou uma mesa para nós, onde poderemos nos assentar com Ele. Amém? Miguel está aqui dizendo, fala a Deus. Tem pessoas aqui que querem se assentar na mesa de Cristo? Eu quero. Deve ser muito boa a comida que Ele vai preparar para nós. E
E hoje, justamente, eu quero falar sobre o maior devorador de promessas. Se você para pensar, já alguns podem pensar, eu sei quem é o maior devorador de promessas. O maior devorador de promessas é Satanás, muitos diriam. Mas sabe, não foi Satanás a causa por qual o povo de Israel não herdou a terra prometida. Era outra razão. O maior devorador contra a promessa do povo de Israel, que vamos entender hoje, não veio de fora, veio bem de dentro. E existe um devorador dentro de vocês. Ninguém disse amém dessa vez. Não se preocupem, não estou falando de um demônio. Agora vocês falam, glória a Deus. Não. Hoje vocês vão descobrir qual é esse devorador. E muitos aqui não estão vivendo as promessas de Deus e poderão não viver a promessa de Deus, justamente por não conhecer esse devorador e não saber lutar contra ele. Então vamos orar para Deus revelar essa palavra para os nossos corações. Aí onde você estiver, pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por todos que estão aqui, obrigado por essa palavra. Se não for você hoje, Senhor, do que valeria estar aqui? Se não for pelo teu entendimento, Senhor, o que essas pessoas estariam aqui para receber? Usa meus lábios, eu me esvazio, Pai, eu me diminuo agora, para que Tu venhas crescer em mim. Usa meus lábios, usa minha vida para falar com Teu povo, pois eu sinto que há pessoas famintas nesse lugar, Senhor. Eu sinto que há pessoas aqui que querem receber da Tua palavra. Eu sinto que há pessoas aqui buscando respostas. E eu peço, usa-me, Senhor, como um mensageiro para falar com Teu povo. Em Teu santo nome que eu oro. E todos dizemos amém e amém. Glória a Deus. Antes de entender qual é o maior devorador das promessas e saber a magnitude disso, você precisa entender e saber algo muito pesado. Você precisa entender um princípio primeiramente, porque se você não entender esse princípio, talvez ter um devorador não te importaria muito. O que você tem que entender é que a vontade que Deus tem para as nossas vidas e as promessas que Ele tem nos dado, não sempre se cumprirão. Diga comigo, não sempre se cumprem as promessas que Deus dá para as pessoas, não por falta dele cumprir, não por culpa dele. Preste atenção no que eu vou falar. Deus tem uma vontade para a sua vida, amém? Mas é você que deve cumpri-la. Mateus 7:21, sempre ouvimos falar, né? Quando Jesus diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, não fizemos isto em Teu nome, Ele dirá o quê? Afasta-se de mim, pois eu não os conheço, vocês que praticam o mal, pois apenas aquele que faz a vontade de Deus entrará no reino dos céus. Então, de quem é a responsabilidade de fazer a vontade de Deus? É de Deus ou é sua? Diga comigo, é a minha. Diga comigo, it's mine. Para quem está pela primeira vez, a gente fala bastante inglês aqui. It's mine. It's my duty, é meu dever viver a vontade de Deus para a minha vida. Sabe, a Bíblia diz em Lucas que a vontade de Deus para os fariseus era que se batizassem na pregação de João. Ele tinha uma vontade, ele tinha planos para eles. Olha, os fariseus, os que crucificaram Jesus, ele tinha planos para eles, mas eles rejeitaram a vontade de Deus. Deus tem promessas para a sua e minha vida, mas você pode rejeitar aquilo que Deus quis para você. E nós vemos isso claramente na história de Israel, que carregava uma promessa de parte do Senhor, mas claramente não viveram ela. Para vocês que não conhecem a história de Israel, eu vou falar sobre ela, não se preocupe. A vontade e as promessas de Deus
sempre se cumprem, sempre. Sim, Deus cumpre com sua palavra. Deus é fiel com a sua parte da aliança, do compromisso. Elas se cumprirão, as promessas de Deus se cumprirão. Mas você pode ficar por fora delas, por sua própria escolha. Jesus está voltando. E Ele deu uma promessa para todo aquele que crê no seu nome. Mas Paulo fala sobre aqueles que naufragaram da fé. Aqueles que um dia foram iluminados, como diz Hebreus. Um dia receberam do Espírito Santo uma promessa. Mas por causa de resistir e rejeitar esse Espírito Santo, não herderão o reino dos céus. Deus vai cumprir sua promessa de voltar. Diga comigo, yes, pastor. Todos entrarão no reino dos céus. Diga comigo, no, pastor. Não, pastor. No, pastor. Nós sabemos que Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito. Para quem não conhece a história, o povo de Israel nasceu com Abraão, se tornou um grande povo, as descendências passaram. José era uma descendência de Abraão, um descendente de Abraão. Ele foi levado para Egito, governou em Egito. Israel permaneceu em Egito, prosperou muito em Egito. Mas quando morreu o faraó, outro faraó se levantou e ele escravizou o povo de Israel. E Israel ficou escravos por 400 anos. E aí eles receberam uma promessa que Deus os libertaria do Egito e os levaria até a terra prometida. E uma jornada que levaria aproximadamente 14 dias a pé para se cumprir, se tornou, olha, eles só precisavam de 14 dias para chegar lá, mas se tornou, para quem conhece a história, uma jornada de 40 anos. 40 anos, de 14 dias para 40 anos. Existe um devorador na tua vida que está fazendo a promessa se atrasar. Existe algo que você está fazendo, que você está demonstrando ao Senhor, que torna uma trajetória que poderia ser 14 dias em 40 anos. E vez após vez, na história de Israel, nós vemos que eles fizeram algo que Deus reprova. Lembra da postura de Israel, quando eles estavam entre o mar e o exército? Para quem não conhece a história, Deus está libertando Israel de Egito. Eles já saíram, estão lá na beira do Mar Vermelho, e aí Faraó vem com o maior exército do tempo a perseguir e matar todos eles. E aí o que acontece? Eles estão lá e eles se queixam. Eles dizem para Deus, olha isso, não era melhor a gente ter ficado em Egito? Não teria sido melhor termos ficado no Egito do que vir aqui para morrer? Gente, vamos lá. Estavam entre o Mar Vermelho e o maior exército da história, do tempo. Muitas das vezes a gente se encontra em momentos assim na nossa vida. Momentos onde era para tudo estar dando certo e tudo está dando errado. Talvez pessoas começaram a vir aqui, congregar conosco, e quando pensaram que tudo ia começar a dar certo, tudo começou a dar errado. Problemas na família, perca de trabalho, coisas na faculdade, pessoas ao seu redor se revoltando porque você está vindo. Talvez tudo está oposto do que você imaginaria, mas é exatamente a situação em qual Israel se encontrou. E por incrível que pareça, mesmo do Senhor ter aberto o Mar Vermelho na frente dos olhos deles e levado eles a cruzar sobre terra seca, essa não foi a última vez que eles murmuraram essas palavras. Na verdade, a murmuração é um dos maiores destaques do povo de Israel. O povo de Israel era um povo murmurador. Partindo para a terra prometida, o povo ficou sem água por 3 dias.
E finalmente chegando às águas, quando chegaram a águas, encontraram águas, eram amargas. E então começaram a clamar e se queixar contra Deus. E Moisés, clamando ao Senhor, recebeu direcionamento a lançar um arbusto nas águas, e elas se tornariam boas para beber e acamparem aí. Acabaram de ver o Mar Vermelho se abrir, mesmo assim começaram a se queixar. Aí vem águas amargas, sabendo que Deus pode abrir, Deus pode fazer de tudo, se queixaram. E aí, quando Deus purifica as águas, o que acontece? Saindo mais uma vez, o povo começou a reclamar por não ter o que comer. E disseram: quem dera o Senhor ter nos matado em Egito, pelo menos lá nós tínhamos panelas de carne e pão à vontade. E então Deus fez maná cair do céu e alimentou eles todos os dias com maná. Diga comigo, uau! Mais uma vez o povo ficou sedento por água e disseram: por que nos tirou? Vocês têm noção disso? Por que você me tirou da escravidão, Deus? Muitas vezes, quando você só olha para o deserto e você não entende que existe um Deus acima do deserto, parece melhor estar na escravidão do que estar andando pela fé. E por isso muitos voltam para o Egito. Aí Deus mandou Moisés bater numa rocha e a água saiu dela. E por último o Senhor levou o povo ao Monte Sinai, onde eles ficaram lá por um ano. Aqui onde Moisés recebeu os mandamentos e direcionamentos do Senhor. E mais memorativo, o mais memorativo do que aconteceu no Monte Sinai, quando você pensa no momento que Deus entregou, uau, a lei, uau, os mandamentos, uau, a presença de Deus, o que mais lembramos é onde Israel ergueu um bezerro de ouro e se rebelou contra Deus, murmurando-se que estava demorando demais Moisés lá no monte. O que vemos nisso é que muitas vezes a permissão de Deus não significa a aprovação de Deus. Eles se queixaram e Deus deu para eles, mas Deus não aprovou deles. E agora eu quero ler junto com vocês Números 11. Depois deles saírem de Sinai. Agora vocês viram todo o contexto. Se vocês têm seu celular aí, eu vou pedir para vocês, olha, temos aqui também, vocês podem acompanhar aqui. Vamos ler bastante. Números 11, primeiro verso. Aconteceu que o povo começou a aqui, surpreendentemente, queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. E quando ele os ouviu, a sua ira, diga comigo, ira, acendeu-se. Eles estavam fazendo o que? Eles estavam orando, se queixando para Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Ou seja, a murmuração provoca a ira de Deus. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Diga assim, glória a Deus por Moisés. Se não fosse por Moisés, eles iam queimar, muitas vezes. E diz assim, olha o que acontece. Então, vamos para verso 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: se tivermos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, em meio à escravidão, né? E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porôs, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Sabe, tem muitas pessoas aqui que ao final do mês tem tudo o que precisam. Ao final do mês tem comida na mesa, ao final do mês tem uma cama onde deitar-se, ao final do mês tem uma família, tem um emprego, estão estudando, mas olhando para o que os outros têm, pessoas que nem conhecem a Deus,
Pessoas que nem têm intimidade com Deus, começam a queixar-se, começam a olhar para a sua vida e não entender que tudo o que temos é provisão do Senhor. Não entender que se colocarmos a nossa fé nele, nada faltará, amém? Nós temos um Deus que pode fazer maná cair do céu. O problema é que muitos se queixam e se cansam do maná. Maná é justo o que você precisa, nem mais nem menos. E às vezes as contas estão justinhas. Diga comigo, glória a Deus. Sempre que eu vou calcular, eu falo, meu Deus, acabei de receber e já foi tudo embora. Eu falo, amém, o mês de maná. Eu falo, glória a Deus. Se não tenho nada, então tem espaço para Deus transbordar. Se não tenho nada, então tem espaço para um milagre. Se não tenho nada, então agora eu posso descansar e ver o mover de Deus. Amém. Mas eles se queixaram pelo maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se o que? Diga comigo, a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, olha o que acontece. Sabe que essa não é uma palavra apenas para os novos ou os discípulos. Essa é uma palavra para os líderes também. Para Ruben, para Diego, para mim, para a pastora Fátima. Porque o que aconteceu é que o povo se queixou tanto que depois, olha o que acontece com Moisés. Por que trouxestes este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Eu já tive orações, um dia eu deitei no chão, falei, Deus, morrer agora seria muito mais louco do que viver. Deus, morrer agora seria muito, muito melhor do que estar passando por tudo isso. Não que eu tive pensamentos suicídios, o próprio Paulo fala isso. Preferiria estar morto, sabe por quê? Porque mortos estamos com Jesus. Amém? Mas o que acontece aqui é muito interessante. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Diminuirei parte da unção que está sobre você, Moisés, e entregarei para eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Sabe, muitas vezes a gente vai ler isso e pensar, uau, Moisés se queixou e Deus respondeu. Lembrem-se, somente porque Deus deu, não significa que Deus se agradou. Tem coisas que você pede tanto para Deus, tem coisas que Deus sabe que vai fazer mal para você, tem coisas que Deus sabe que nem é o plano dele para a tua vida, e você pede tanto, e tanto, e tanto, que ele diz, é o que você quer? Toma, pastor, Deus não faria isso. Vocês vão ver. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã,
pois vocês comerão carne. Lembra? Resposta do Senhor. Se queixaram, como muitos fazem. Se queixaram. Você quer dinheiro? Ok, Ele vai te dar. Ele vai te dar a empresa que você quer. Ele vai te dar todo o trabalho que você quer. Mas vai custar toda a sua saúde mental. Vai custar o seu matrimônio. Vai custar a alegria da tua família. Se não for no tempo e pela vontade de Deus. Lembrem, Deus tinha uma promessa para eles. Chegarão numa terra prometida. Chegarão num lugar onde terão carne, onde terá mel e leite suficiente. Chegará um momento, mas eles não queriam esperar. Eles não queriam ser preparados. Eles não queriam ser formados. Eles queriam tudo agora. E então, olha o que aconteceu. Deus diz, ok, consagrem-se, vou dar carne para vocês. Eu vou dar o que você está me pedindo. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer. Estou no verso 18. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e tenham nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a Ele, dizendo, para que saímos do Egito? Vocês pegaram o que eu peguei? Deus está dizendo, vocês querem tanto carne, vocês querem tanto a terra prometida e não percebem que eu estou entre vocês. Você pede tanto, Deus me tire desse deserto, no lugar de entender que Ele está nesse deserto contigo, que Ele nunca nos abandona, que Ele está lá provendo, e talvez não é o que esperávamos, mas é o que precisamos. E muitos se queixam contra o Senhor. Imagina o Senhor, está entre eles, mas eles queriam mais carne. Então Deus fala, eu vou dar tanto que vocês vai sair pelo nariz de vocês. Ou seja, Ele estava irado. No verso 31 diz assim, depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Gente, é muita carne. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e Ele o feriu com uma praga terrível. Mesmo sabendo que Deus se desagradou, não se arrependeram, quiseram o que pediram. E então Deus os tocou com uma praga, e por isso o lugar foi chamado Kibrote Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Se você quer riquezas, se você quer fama, se você quer tudo isso, pode ir atrás, e Deus pode até te dar, mas você vai morrer. Se você não estiver pronto, lembrem comigo, o problema não está na carne, o problema não está nas coisas boas, o problema não é você querer, o problema é você murmurar, o problema é você se queixar. O maior devorador de promessas, um deles é a murmuração. Vocês viram Satanás alguma parte disso aqui? Não? Vocês não viram demônios por aqui? Não. O que vocês viram é murmuração, que fez muitos morrerem. Só porque Deus dava para o povo o que eles pediam, não significa que Ele se agradava com eles. Não era a vontade de Deus. A Bíblia diz que não era a vontade de Deus levantar um rei em Israel, mas o povo pediu tanto que Deus falou, bem, eu vou levantar.
E aí ele levantou Saul. E vemos que muitos reinados após reinados, os próprios reis induziram tanta maldade, tanto pecado, tanta idolatria no povo, que acabou fazendo com que o povo que tanto queria um rei para os liderar, receberam o rei, mas perderam tudo, completamente saqueados por Babilônia. Não era a vontade de Deus levantar um rei em Israel. A vontade de Deus era ser o rei, era ele estar em meio ao povo, e o povo confiar que ele estava, mas ele deu para eles o que quiseram. Quantos irão receber o que pedem e morrerão? Agora talvez alguns de vocês estão pensando, não murmuro tanto. Mas quantas vezes você já orou assim? Deus, por que está tão difícil? Deus, eu estou tão cansado. Deus, eu estou sem forças. Deus, eu quero tanto o meu marido. Deus, eu quero tanto a minha mulher. Deus, eu quero tanto. E você vai se queixando. Quando que o meu livramento vai chegar? Quando que a promessa vai se cumprir, Deus? Quando que você ver sua provisão sobre minha vida? Quando que tudo isso vai acabar? Foi assim que o povo de Israel orou. Foi assim. Quando? E essas orações são desagradáveis aos ouvidos do Senhor. O que diferenciam essas palavras das palavras de Israel? Nada. Deus, pastor Davi, eu não posso falar para Deus, não posso dizer para Ele, olha, Senhor, eu estou cansado. Pode. Mas faça como o salmista, que dizia, Deus, eu estou cansado, mas Tu és o meu alívio. Deus, os meus inimigos me perseguem, mas Tu és o meu escudo. Porque muitos aqui oram com uma murmuração no coração, como se não soubessem quem é o Deus que está ouvindo. Porque se você soubesse quem era o Deus que te ouvia, as suas orações seriam cheias de alegria, mesmo quando tudo está faltando. Como eu disse, Deus, estou no maná, glória a Deus, pois eu te conheço, eu sei o Deus que Tu és, um Deus provedor. Então obrigado, Senhor. A murmuração é um dos maiores devoradores de promessas. Aquele que está se entregando à imoralidade sexual sabe claramente o que está fazendo. Hey, se você está afundado na impureza sexual, eu já digo para você, arrependa-se, busque ajuda, busque ser discipulado, busque se tratar, porque os imorais não herdarão o reino dos céus. Isso é óbvio. Isso é gritante e vocês já sabem isso. Vocês já vêm para a igreja pensando, meu Deus, o que eu fiz essa semana? É gritante. Aquele que engana e mente sabe claramente o que está aprontando. Sabe que é um enganador, sabe que é um mentiroso. Aquele que está indo para as festas, fumando, bebendo, sabe que está perdido, desviado. Mas a murmuração tem se tornado um dos pecados mais despercebidos e comuns na vida dos cristãos. Quantas vezes eu estou com Esther e eu falo, meu bem, temos que ter muito cuidado de não murmurar. Temos que ter muito cuidado de não demonstrar. Sabe por quê? Porque a murmuração, a razão que ela devora as suas promessas, é porque a murmuração devora a sua fé. Pensa comigo, se você está murmurando, Deus, quando? Deus, por quê? Deus, como? Isso significa uma coisa: você não confia, você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você faria o que Jesus fez. Ele tem uma pequena quantidade de peixes na mão, pequena quantidade de pães na outra mão. O que Jesus fez com isso? Antes de multiplicá-lo, a Bíblia diz, Ele deu graças, Ele agradeceu, porque Jesus
conhecia a natureza do Pai. Jesus conhecia o poder do Pai. Ele não se queixou. Ele não se queixou. Ele disse: obrigado, Deus. Vocês lembram dos jovens que entraram na fornalha? Eles disseram: sabemos que Deus pode nos livrar, mas mesmo se não nos libertar, o adoraremos. Mesmo se queimarmos e morremos, não há outro como Ele. Amém? Mesmo se eu passar fome, mesmo se eu não pagar essa conta, mesmo se a doença não passar, Ele continua fiel, Ele continua bom, Ele continua sendo Deus. E sabe o que Deus falou para Paulo? Paulo, ele tinha um espinho na sua carne, ele tinha um homem que o esbofeteava, e Paulo diz: por favor, Deus, tire isso de mim. E aí Deus corrigiu a Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Não vou tirar isso de você, não vou tirar o espinho da sua carne. Paulo morreu sem ser liberto do espinho na sua carne. Tem pessoas que morrerão, sim, sem Deus os curar. Tem pessoas que morrerão sem Deus os fazer ricos. Mas por quê? Paulo entendeu, porque se Deus tirasse esse espinho da minha carne, eu me perderia. Ele era muito orgulhoso. Paulo lutava com orgulho. Ele era um homem como nós. Diga comigo, somos homens. Ele também era um homem. E sabe o que aconteceu? Deus, na sua soberania, entendeu que se Paulo não tivesse esse espinho na carne, se fulano não estivesse doente, não iria buscar a Deus. Se fulano tivesse riquezas, não se aproximaria ao Senhor. Se fulano estivesse nesse casamento que ele tanto queria, tudo iria ruim. Então às vezes Deus permite a dor para o nosso próprio bem. Lembrem-se que até a Bíblia diz: Deus disciplina aqueles que Ele ama. E então Deus colocou um espinho na carne de Paulo, e Deus disse: a minha graça te basta. O que significa isso? Paulo, lembre-se da minha graça. Deus não estava falando para Paulo apenas: lembre-se do que eu fiz por você. Ele está dizendo: lembre-se do que estou preparando para você. Aguenta um pouquinho mais o deserto. Aguenta um pouquinho mais a dor. Aguenta um pouquinho mais o processo. Pois a minha graça, sabe qual é a graça? Favor imerecido. O fato que não merecemos sentar-nos na mesa com o Senhor, mas Ele está preparando para nós. E Deus diz: Paulo, olha para isso. Não olha para o fato que tem um pouquinho de fome na sua barriga. Paulo, não se preocupe que você está comendo a mesma coisa todo dia. Paulo, não se preocupe que todos os dias você está andando nesse deserto, pois chegará a promessa. Amém? E então, por que Deus odeia tanto a murmuração? Porque a murmuração é a ingratidão por tudo que Deus tem feito, e é falta de fé por tudo que Ele fará. A murmuração é ingratidão por tudo que Deus tem feito, e falta de fé por tudo que Ele fará. O povo se murmurava, esquecendo-se de tudo que Deus fez, e esquecendo-se da promessa que os esperava. É o oposto de adoração. Deus ama adoração, né? Vocês lembram que eu falei para vocês? O Espírito Santo está buscando constantemente aqueles que o adoram. Deus nos fez para adorá-lo. Deus tem prazer na adoração, e a murmuração é o oposto disso. Se Deus ama a adoração, então pode ter a certeza, Deus odeia a murmuração. Quando você murmura, você questiona o caráter de Deus, no lugar de exaltá-lo. Uau!
Quando você murmura, você questiona a Deus, no lugar de exaltá-lo. Quando você murmura, você recusa a ver a bondade de Deus que te acerca. No lugar de levantar a sua canção de adoração para Ele. Quando você murmura, você expressa o oposto de fé. Quando você está esperando na promessa e você murmura, você mostra que não confia nos tempos de Deus. Quando você está com falta de dinheiro e você murmura, você mostra que você não confia que Deus irá prover. Quando você está servindo e não é servido, quando você está servindo, você vem para a igreja, você serve, e talvez você não sente que outras pessoas estão servindo tanto como você, ou te servindo, e você murmura por isso, você mostra que seu serviço é uma troca, e não uma entrega. Quando você está querendo alguém para te dar companhia, como muitos, né? Quem não? E você murmura, você mostra que você não vê que Deus é suficiente. E sabe, se nós olharmos para a história de Israel, olha o que acontece. Lembrem-se disso, para o resto das suas vidas. Lembrem-se que Deus pode um dia dar um juramento, e outro dia mudar esse juramento sobre a tua vida. Números 14, 24. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Vocês lembram? Ele entrega o que você quer. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação. Deus está dizendo: olha, a terra que eu jurei que ia entregar para vocês, nenhum de vocês entrarão, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Sabe por quê? Porque quando eles entraram na terra de Canaã para espiar a terra, viram gigantes, e o povo se queixou. O povo disse: meu Deus, você nos levou para essa terra para morrer nas mãos dos gigantes, enquanto Caleb e Josué disseram: são gigantes, mas o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Sabe, a murmuração não é apenas nas tuas palavras. A murmuração está na tua postura, está na tua atitude. Por que você ficaria triste se o Senhor é nossa alegria? Por que você ficaria ansioso se Deus está contigo? Por que você deixaria a depressão dominar sobre tua vida? Se Ele é tudo o que precisamos, e Ele está conosco. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Aqui Deus jurou que Ele faria algo. Esse juramento já era concreto. Deus entregou eles para a sua própria concupiscência. Deus cortou a árvore. Não estava produzindo fruto, então cortou, como está escrito em Lucas 13. Queriam se entregar nos seus próprios desejos, então entregou.
O decreto que um dia era juramento a entrar na terra prometida, se tornou um decreto de destruir todos eles no deserto. Diga para mim que Deus não pode mudar o decreto na tua vida, eu te mostrarei isso. Diga para mim que tua eternidade já está garantida, e eu direi, cuidado. Pastor, não, mas Pedro diz isso, 2 de Pedro capítulo 3, tenham cuidado você que está de pé de não cair. Só vou dizer para você o que está escrito. Não murmurar é difícil, eu sei, gente, eu sei, mas por isso é digno de ser um sacrifício agradável ao Senhor. Ao mesmo tempo que a murmuração desagrada tanto a Deus, se em meio às dificuldades você adora a Ele, isso é incomparável. Abraão não murmurou quando precisou entregar Isaac. José não murmurou quando foi jogado na prisão. Os jovens não murmuraram quando iam ser jogados na fornalha. Paulo e Silas não murmuraram quando estavam na prisão. Quando os discípulos foram perseguidos, eles se alegravam. E por isso não basta você ficar quieto. Troca a sua murmuração por gratidão. Amém? Eu termino com o último ponto, que a murmuração vem de um coração ansioso. Em Filipenses 4, versos 4 a 7, vemos o seguinte. Paulo diz, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Isso é uma sugestão ou um comando? Diga comigo, it's a command. It's a command. É um comando. Ele diz, tenham sempre alegria. Ele diz 2 vezes, olha, eu repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Diga comigo, glória a Deus. Não se preocupem com nada. Tem pessoas aqui que se preocupam, e Paulo diz, não se preocupem com nada, mas em todas as orações. Aqui em outras versões diz, não sejam ansiosos, ou seja, preocupados. Mas em todas as orações, ou seja, temos que orar, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com um coração agradecido. Peça, Deus, eu estou precisando de provisão, mas obrigado pelo que tu tens me dado. E obrigado porque eu sei que tu me darás. Deus, eu estou sozinho, mas obrigado porque tu estás comigo. O problema não é pedir, o problema é que você só pede, e você esquece de quão bom Ele é. Se você é um jovem que estuda aqui, então dê graças a Deus que você tem pais que podem pagar uma faculdade para você, que podem cobrir seus gastos de estar aqui, e alguns é difícil, eu sei, talvez às vezes as contas se atrasam, mas gente, tem graças a Deus. Tem graças a Deus em meio a isso, que você conseguirá ver a provisão dEle. Tem graças a Ele. E diz assim, se vocês fizerem isso, orarem com um coração grato, a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Gente, não faz sentido. Eu estou sem dinheiro para sair comer, e a paz de Deus está comigo. Está dando tudo errado, e a paz de Deus está comigo, e diz, ninguém consegue entender. Se eu tivesse muito dinheiro, seria entendível, por isso ele tem paz. Gente, tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm paz, e nós podemos ter nada, e ter uma paz, que ninguém consegue entender, que guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Paulo, a minha graça te basta.
Tu estás unido comigo, Paulo. A minha graça te basta. Tu tens a tua salvação, Paulo. A minha graça te basta. Estou preparando uma mesa farta para você, Paulo. A minha graça te basta. Estou preparando um lugar onde tudo transborda, Paulo. A minha graça te basta. Diga comigo, glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Senhor. Diga comigo, a tua graça me basta. A razão que estamos numa geração tão depressiva e ansiosa é porque estamos numa geração tão acostumada a murmurar. Se você é ansioso, então provavelmente é porque o maior devorador de promessas está te rondando. E qual é a chave? Como transformar isso? A gratidão. Uma vez eu estava no Brasil, eu estava no meu próprio apartamento, primeira vez na minha vida que eu consegui um apartamento. Eu estava comendo bem, eu estava eu tinha um curso de inglês, estava prosperando muito, mas uma ansiedade me consumia. Uma ansiedade me consumia. O medo do amanhã. E nesse momento a minha mãe falou algo para mim: Davi, sabe, quando eu tinha a tua idade eu passei por algo muito similar, quando eu estava na faculdade. E ela falou para mim, então eu fiz algo. Eu fiz um jejum de petições. Ela falou assim, por uma semana eu parei de pedir e pedir e pedir, e eu só dei graças a Deus. Aí faz sentido. Aí eu me encerrei no meu quarto, e eu comecei a agradecer. Eu comecei a olhar e falar, Deus, obrigado pelo teto que está sobre a minha cabeça. Obrigado, Deus, que eu estou no Brasil, a nação que Tu me chamaste. Obrigado que eu consigo orar em português, a língua do povo a qual Tu me chamaste. Pai, obrigado pela minha cama. E eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, porque eu entendi algo, que eu passei tempo demais sem ser grato. Ele me mostrou quão ingrato eu estava sendo. Ele me mostrou quanto eu me esqueci de tudo que Ele fez por mim. E eu chorei e eu me arrependi. Eu me arrependi. E depois, sabe, antes disso eu estava tendo pânicos de ansiedade. Depois disso, nunca mais na minha vida fui atingido por um pânico de ansiedade. E todas as vezes que se aproximava essa ansiedade, eu começava a orar e dar graças. E desaparecia. É como aquele ditado, não diga para Deus o tamanho da tua tempestade, diga para a tua tempestade o tamanho do teu Deus. E você olha para a tempestade e você fala, uau, Deus, como Tu és grande. E você se alegra. E uma paz que transcende todo o entendimento começa a cobrir teu coração. Amém? Vocês poderiam ficar de pé?